Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5. Amém? Todos acharam? Farei a leitura dos versos de 1 a 5. Eu mesmo lerei, quando a palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Oremos. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer nesta manhã pela tua palavra, que foi lida diversas vezes aqui, pelos louvores que foram entoados, ó Deus, pelas orações que foram alçadas ao teu trono de graça. Nós queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas também. E agora, mais uma vez, nós te rogamos que o Senhor nos ajude, Pai, a expor esse texto, de maneira que todos possam entender essa porção da tua palavra. Ó Deus, te oramos assim, de forma agradecida, porque te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos queridos, o título que eu dei a esta mensagem é A Soberania de Deus e a Responsabilidade Humana no Dia a Dia da Igreja. A soberania de Deus e a responsabilidade humana no dia a dia da Igreja. Segundo a Tessalonicenses, principalmente nesse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo vai trazer algumas instruções, alguns pedidos e instruções à igreja, para que a igreja pudesse lidar com as questões que ela estava enfrentando naqueles dias. Perseguição, uma igreja nova, de pessoas recém-convertidas, e essas pessoas estavam sendo já perseguidas logo no começo da sua espiritualidade, da sua caminhada cristã. E sendo assim, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de assuntos rotineiros que fazem parte do cotidiano das pessoas, principalmente no que se refere à espiritualidade. E quando a gente observa esse texto, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele faz algo que talvez para muita gente seja uma surpresa, mas só que não é, porque em diversos textos da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele faz o que ele fez aqui. E o que é que o apóstolo Paulo faz no versículo 1 do capítulo 3? Ele pede oração. Veja comigo, diz o texto: finalmente, irmãos, orai por nós. E quando nós vemos que o apóstolo Paulo, um líder de tamanha grandeza, autor de 13 das epístolas do Novo Testamento, quem sabe também, se não foi ele quem escreveu Hebreus, não se sabe. Então, se fosse assim, seriam 14 epístolas. Mas o apóstolo Paulo, o grande líder do cristianismo, ele chega para os irmãos recém-convertidos daquela igreja e ele faz um pedido. Ele diz: orai por nós. Isso prova, em primeiro lugar, a humildade que havia no apóstolo Paulo. Mesmo sendo grande líder, ele sabia que ele precisava da intercessão, da oração dos irmãos.
Isso era algo necessário para ele, e eu digo para vocês nesta manhã, é algo também necessário para cada um de nós. Nós precisamos de oração. Por maior que seja o líder, por mais forte que seja a pessoa, por mais intimidade que ela tenha com Deus, ela necessita de intercessão. E quando eu digo no título da mensagem, soberania, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o que eu gostaria que vocês também percebessem é que, embora Deus sendo o Deus soberano, né, o Deus que realiza todas as coisas, que os seus propósitos se cumprem, mas em contrapartida, a Bíblia também mostra algo diferente, né, que se complementa, queria dizer eu. Ou seja, mesmo Deus sendo soberano, existe uma necessidade que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é orar, interceder pela liderança, pelos irmãos. E o segundo ponto que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo, ele não pede oração, neste momento, por prosperidade. Ele não pede oração pela saúde dele. Não é esse tipo de pedido que o apóstolo Paulo faz, embora até pudesse fazê-lo. Mas a grande preocupação do apóstolo Paulo, que nós vemos aqui, a preocupação dele é com a igreja. A preocupação do apóstolo Paulo é com o desenvolvimento da obra ali em Tessalônica, para que a obra ainda seja maior e que também em outras partes o evangelho também atingisse mais pessoas. Ele queria que a igreja crescesse, se desenvolvesse e cumprisse o seu papel. E esse deve ser o nosso desejo também. Nós não devemos ter medo do crescimento da igreja, de que pessoas novas cheguem à igreja, que gente se renove na evangelização. Tudo isso é maravilhoso. E na parte seguinte do versículo 1, o texto diz assim: orai por nós para que a palavra do Senhor, veja comigo, se propague e seja glorificada. Repare algo comigo importante aqui. Quando ele fala que ele desejava que os irmãos orassem por ele para que a palavra se propagasse, a imagem aqui é uma imagem de um corredor, de alguém que corre, que participa de uma competição. Ele desejava que a palavra de Deus, ela corresse mundo afora, ela chegasse às mais diversas pessoas. Então, o desejo dele é que a oração, ela fosse uma oração para que a palavra de Deus pudesse ser espalhada, disseminada, para que muita gente conhecesse o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem esse desejo que a palavra não fique retida, contida, mas que seja célere, seja rápido esse crescimento e a chegada da palavra até outras pessoas também. E após falar que essa palavra deveria se propagar, o apóstolo Paulo diz que a palavra seja glorificada. E eu pergunto a você, como a palavra ela é glorificada? A palavra já é gloriosa. E como a palavra ela pode ser glorificada? Quando o pregador comunica com fidelidade o recado de Deus, a mensagem de Deus, e quando as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, elas abrem o coração, e o Espírito Santo atua nesse processo, e elas agora se tornam novas pessoas, novas criaturas. A realidade espiritual se inaugura na vida dessas pessoas. Então, a palavra de Deus, ela é glorificada quando ela cumpre o seu papel. Eu diria para você nesta manhã que a palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu papel. A gente às vezes não percebe, não se dá conta, mas a palavra de Deus, ela realiza aquilo que Deus mesmo já designou. Veja comigo, Isaías capítulo 55, versículo 11. Eu vou dar um tempo para os irmãos acharem, localizarem o texto. Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, amém?
Diz assim a palavra: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra de Deus, ela sempre cumpre o propósito que o próprio Deus estabeleceu. E é isso que o texto diz para nós. Na sequência, ele vai nos dizer ainda, como também está acontecendo entre vós. E aqui, Paulo deixa mais claro o porquê ele estava orando. Vocês devem lembrar que em Tessalônica a palavra chegou, uma igreja surgiu em apenas 3 semanas, mas agora o apóstolo Paulo está em Corinto, enfrentando todas as dificuldades do trabalho em Corinto. E ele pede a Deus uma coisa: que os irmãos orem a Deus por uma coisa, para que assim como aconteceu em Tessalônica, um crescimento, um avivamento, da mesma forma também acontecesse em Corinto. A vontade do apóstolo Paulo é que as pessoas se convertessem, que o trabalho fosse bom e fosse bem, que muita gente pudesse ter vida nova. E esse é o grande anelo do coração do apóstolo Paulo. E por que Paulo ora desse jeito? Sendo ele um homem tão culto, tão preparado, um homem com muita destreza para comunicar a palavra. Mas o texto vai nos mostrar agora algo muito sério que acontece conosco hoje, assim como aconteceu com ele também. Veja no verso de número 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou pedindo que vocês orem para que o trabalho se desenvolva também em Corinto, que a obra possa crescer e se desenvolver, mas saibam de uma coisa: eu peço oração para que sejamos livres, desimpedidos, que não encontremos uma oposição tão ferrenha daquelas pessoas que são más, porque elas se interpõem no meio do crescimento da igreja, da pregação do evangelho, e elas acabam por atrapalhar o crescimento do evangelho. Paulo sabia que muita gente dentro do judaísmo, e até mesmo algumas ideias perniciosas dentro da própria igreja, se constituíam impedimentos para que a igreja pudesse crescer, que o evangelho verdadeiro chegasse ao coração das pessoas. Portanto, o apóstolo Paulo pede oração para que eles se vissem completamente livres desse tipo de gente. Eu queria que você visse comigo Tito, capítulo 1, versículo 1. Abra, por favor. Amém? E se você achar, pode ler. Amém? Tito 1. Quem achou pode ler bem alto para a gente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o reconhecimento da verdade segundo a piedade. Veja comigo que o texto diz que a fé que é dos eleitos. A fé, ela não é de todos. A fé, ela é dos eleitos. E aqueles que não têm fé, não têm essa fé dos eleitos, eles atrapalham o caminhar da igreja. A igreja sempre viveu perseguições externas e perseguições internas. A igreja sempre viveu essa realidade. Portanto, o apóstolo Paulo está apresentando aqui uma dupla ação. Em primeiro lugar, a ação soberana de Deus abençoando a obra. E em segundo lugar, a ação humana. Nós precisamos interceder para que a obra vá bem e que o nome de Cristo seja glorificado. E aí o texto vai nos dizer assim, versículo de número 3: todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Quando Paulo ele escreve aqui, ele tem algumas preocupações. Quais são as preocupações que Paulo tem?
Paulo se preocupa com algumas coisas que poderiam acontecer. Aqueles irmãos, em meio à perseguição, eles poderiam esmorecer. Aqueles irmãos enfrentando lutas de sabores, eles poderiam também ficar pelo caminho. Era um receio também do apóstolo Paulo, ou melhor, um cuidado do apóstolo Paulo com essa situação. Então, por conta disso, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele é fiel, ou seja, Deus é soberano e nós sabemos que ele é fiel, soberania de Deus. E ele diz, ele vos confirmará, ou seja, como que os eleitos são confirmados? O que evidencia que uma pessoa é eleita? Nós falamos disso já semanas atrás. Nós vimos algumas marcas na igreja de Tessalônica. A primeira delas, a igreja tinha um amor abnegado. A igreja tinha uma fé operosa. A igreja tinha esperança. E boa parte da igreja permanecia firme nos caminhos do Senhor. Uma das marcas de pessoas eleitas é a permanência no caminho do Senhor, apesar das lutas, das dificuldades e das pressões. A pessoa não desanima, ela não arreda o pé, ela permanece firmada naquilo que Deus tem por fazer. E aí o texto nos fala que é Deus quem confirma e é Ele quem nos guarda do maligno. O texto está dizendo para a gente que, por mais que nós sejamos capazes e fortes, por mais que sejamos espirituais, nós precisamos da ação de Deus para guardar a nossa vida. Nós só permanecemos no caminho de Deus, só perseveramos no caminho de Deus, porque o próprio Senhor Deus persevera comigo e contigo. Senão, nós iríamos nos extraviar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tentações que envolvem a vida humana. E aí, quando a gente olha para o texto, no versículo de número 4, o texto vai nos dizer assim: nós também temos confiança em vós no Senhor. Nós também temos confiança em vós no Senhor. Repare comigo uma coisa. Paulo não está dizendo que ele tinha confiança única e exclusivamente nos irmãos. Compreende? Paulo não está dizendo assim, olha, eu confio em vocês porque vocês são tão espirituais, vocês são tão fortes, que vocês vão se sair muito bem por vocês. Não é essa a ideia que o apóstolo Paulo passa aqui. Paulo fala que tinha uma confiança naqueles irmãos, mas essa confiança ela estava estribada, estava alicerçada em quem? No Senhor. É o Senhor que é a base, a estrutura, a força, a sustentação da nossa vida e da nossa fé. Paulo está dizendo para nós com muita clareza que ele confiava que, ao mesmo tempo, Deus estaria com eles, guardando do maligno, os protegendo, os sustentando. Mas aí entra a parte deles também. O que Deus fez com a sua vida e com a minha vida quando nós conhecemos a Jesus Cristo? Deus mudou o nosso coração. O Senhor renovou a nossa vontade. Se a nossa vontade até então era inclinada para o pecado, agora a nossa vontade ela é uma vontade sujeita à vontade de Deus. A nossa vontade agora é a vontade de Deus. Nós queremos as coisas santas, nós queremos as coisas espirituais, as coisas da fé. E é por conta disso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou com confiança que vocês vão perseverar, que vocês vão continuar, que a obra vai crescer no dia a dia de vocês. As perseguições não terão um efeito ao ponto de desestimular a vida de cada um dos irmãos. E aí o texto nos diz assim, olha comigo o versículo 4, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Aqui um ponto importante. Nós sabemos que tem pessoas que começaram bem, mas terminaram
mal. Existem pessoas que começam bem, mas no meio do caminho elas esmorecem. Diante das pressões, das lutas, dificuldades, elas ficam pelo caminho. É o que acontece. Mas nesse caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos continuariam, eles não ficariam pelo caminho porque eles eram eleitos e Deus estaria com eles no cotidiano, no dia a dia, em meio às dificuldades. Essa ideia de continuar naquela mesma prática, apesar de toda a luta e de toda a perseguição, nos lembra, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, apesar de todo o sofrimento que ele passou, de toda a dor, do Calvário, da cruz, dos momentos de solidão como no Getsêmani, o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele permaneceu firme até o final. Não foi assim que aconteceu com Jesus Cristo? Ele permaneceu firme até o final. Ele tinha um propósito, ele sabia qual era a sua missão e ele não queria voltar atrás de maneira alguma, mas sim cumprir o seu papel até o último dia, até a sua crucificação. E quando a gente olha para essa igreja e a gente vê que o grande exemplo para essa igreja era Jesus Cristo, nós vemos também que o próprio apóstolo Paulo era um exemplo para aquela igreja. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo apanhou, o apóstolo Paulo foi expulso de cidades, o apóstolo Paulo foi abandonado por muita gente, mas o apóstolo Paulo ficou firme no seu propósito, porque ele sabia qual era a sua missão e onde Deus queria que ele chegasse. Aí quando chega no capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, ele fala algo que todos nós sabemos de cor, que encontramos até de maneira distorcida em muitos lugares por aí, né? Mas o apóstolo Paulo diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que passar por todas essas situações da vida se tornou possível porque ele tinha de fato Deus com ele, o Pai com ele, e ele sabia que ele conseguiria chegar até o final, porque o seu propósito era esse. Ele era um servo de Deus, o apóstolo Paulo era servo de Jesus Cristo, e ele sabia que o ser divino estava com ele. E aí, irmãos, a gente também pensa numa coisa. Depois de tudo isso, quando chega em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, o apóstolo Paulo traz aquela declaração que nós também sabemos de cor, e você vai me ajudar. Combati o bom, completei e guardei a fé. O apóstolo Paulo, ele finalmente faz essa declaração, ou seja, eu cumpri, eu passei por todas as coisas, mas eu consegui em Deus guardar a minha fé. E era essa certeza que aquela igreja precisaria ter. Aqueles irmãos não estavam prontos nem acabados, porque o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo sabia que Deus era com eles e que era o próprio Deus quem os levaria de uma maneira progressiva ao crescimento na fé, na conduta e no exemplo. E aí, olhando para o texto ainda, a palavra do Senhor nos fala assim, versículo de número 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quando nós lemos nesse versículo de número 5, Paulo falando sobre o Senhor soberanamente conduzindo a vida dos irmãos, levando o coração deles ao amor de Deus, é como se Paulo dissesse, não se esqueçam, o quanto Deus amou vocês, o quanto Deus fez por vocês. Não se esqueçam, por exemplo, de um texto maravilhoso que não há como esquecer, e de vez em quando eu cito, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo e reafirmando: vocês são amados por Deus, e Deus amou tanto vocês que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar de cada um de vocês. Irmãos, isso é glorioso, e com essas palavras o apóstolo Paulo está fomentando esperança, ânimo, para que aqueles irmãos continuassem a enfrentar todas as lutas e dificuldades do tempo presente, de olho também na vida futura, na glória que estava por vir quando chegasse o novo céu e a nova terra. O apóstolo Paulo sabia que muita gente ali poderia se desviar do caminho, se apostatar. Ele sabia que muitas pessoas poderiam se fragilizar diante de tamanhas lutas. Mas ele diz que Deus iria conduzir, versículo 5, o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por que temeremos? Por que temeríamos? Por que iríamos ficar pelo caminho? Nós temos uma viva esperança a nos guardar. Se Cristo, Jesus Cristo, ele foi constante até o final, nós também podemos ser constantes com a sua força, com o seu poder movendo a nossa vida. Essa palavra constância, aqui no final do versículo 5, ela traz a ideia de paciência. Constância aqui não é somente permanecer, mas é a ideia de paciência diante de momentos extremamente difíceis e complicados da nossa vida. Você já viveu um momento complicado na sua vida? Por certo, sim, eu também já vivi. Mas o que nos leva a enfrentar esses momentos de muita dificuldade, muita pressão, é justamente a nossa fé e nos mantendo firmes em Deus na constância, na paciência, que apesar de todas as lutas, todos os dissabores, todas as agruras que a vida nos impõe, nós sabemos que Deus é conosco e ao final de todas as coisas, nós receberemos a coroa da vida. É importante que a gente entenda que o sofrimento, que a luta, ela faz parte da vida cristã. Não há um cristão que não passe por lutas, ainda que ele não esteja passando no dia de hoje, mas um dia ele vai passar também por lutas. E é assim que o apóstolo Paulo tenta nos encorajar. Ele fala, ele diz que nós precisamos caminhar, porque algo maravilhoso está por nos aguardar ainda quando Cristo, o nosso Senhor, retornar. Porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é aquele que idealiza, mas Ele também é aquele que conclui. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Todas as coisas estão debaixo do seu senhorio. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção nesta manhã, que Deus é conosco. Mas, para terminar, é importante que a gente entenda que, por um lado, nós temos a soberania de Deus guiando a nossa vida e a nossa história. Isso é maravilhoso, saber que Deus tem planos, projetos, realizações para com a nossa vida. Mas nós sabemos também que, em contrapartida, nós também temos a nossa responsabilidade humana. Deus quer fazer muitas coisas. Ele levanta pessoas para estas atividades, mas são as pessoas que, de maneira resoluta, confiante, que executam no dia a dia da igreja aquilo que Deus quer realizar na história. Nós estamos orando por Niterói. Niterói é a nossa cidade. Nós desejamos que o crescimento e o alcance do Evangelho atinja as pessoas da nossa cidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus nos colocou aqui. Nós amamos este lugar. Nós amamos as pessoas com as quais nós convivemos. Nós temos sonhos para a nossa família neste lugar, nesta cidade.
Então nós precisamos orar por ela, mas não apenas orar, nós precisamos ir ao encontro das pessoas, evangelizando, falando de Cristo, as amando com profundidade, trabalhando para Deus, para que a realidade à nossa volta não seja tão perversa, que as nossas ruas não estejam tão violentas como estão, para que tanta gente jogada pelas calçadas não fiquem mais vivendo dessa maneira, presas aos vícios, mas que essa estrutura perversa caia por terra e que pessoas possam se encontrar com Cristo e, a partir de então, viver uma nova vida, uma vida completamente diferente. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos aceitar as coisas como elas estão. A Bíblia nos ensina que nós somos agentes de transformação da parte de Deus para este mundo. Tudo aquilo que está ruim precisa melhorar. Tudo aquilo que está caótico pode melhorar. E a Igreja do Senhor, ela exerce um papel muito significativo através da oração, através da pregação do Evangelho e dentro das suas condições também, até mesmo assistindo aqueles que estão numa situação desfavorável. Amém? Então, nesta manhã, eu queria que os irmãos saíssem daqui pensando justamente nesse papel do cotidiano da vida da igreja. Nós temos esse papel de comunicar a mensagem de Cristo a toda criatura e de orar também para que a sua palavra ela se propague com muita rapidez no entorno da nossa igreja, aonde nós trabalhamos, aonde nós estamos situados. Eu quero orar por você nesta manhã, você que deseja se lançar, se colocar na mão de Deus, para servi-lo, pregando o Evangelho, para servi-lo, orando também por sua igreja. Eu quero pedir a Deus por você nesta manhã. Você que de repente fala, eu quero evangelizar aquela minha amiga. Deus já colocou no meu coração de evangelizar aquele vizinho, mas eu me sinto um pouco acanhado ou acanhada. Eu quero orar por vocês. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra nesta manhã. Queremos, Pai, te agradecer porque é o Senhor que nos chama, porque a nossa fé é a fé dos eleitos. Aqueles que não são eleitos, eles não compreendem e acabam servindo de instrumentos do maligno para prejudicar o andamento da tua causa. Nós queremos te rogar, Senhor Deus, que a tua igreja possa interceder para que a tua palavra corra e ela venha cumprir o papel devido na vida de cada pessoa, Pai. Ó Deus, que vive e que mora nesta cidade. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor também dê a nós a coragem, a destreza, para ter uma palavra temperada ao coração daqueles que sofrem, daqueles que estão em nosso caminho, Pai. E assim falar do amor de Jesus Cristo, o único que pode trazer vida ao coração humano, o único que traz vida, a vida eterna, que traz novos valores, que renova a mente do ser humano. É assim que nós te oramos, Pai, nesta manhã, e que a nossa igreja possa ser uma igreja intercessora, Pai. Ó Deus, e ao mesmo tempo evangelizadora. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, vamos ficar em pé. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.